Mateus 25, ele fala dos talentos. E ele te chama, né, a se colocar, né, a servir ao Senhor. Mas e em Lucas também, ele tá falando, a Bíblia fala muito claramente o quanto ele quer usar nós mulheres. As mulheres que assistiam a Jesus. E aí você vai ler lá em Lucas, agora sim, Lucas 8, que ele cita algumas mulheres que haviam sido curadas e elas estavam servindo e prestavam assistência ao Senhor com seus bens, e eu também coloco aqui com os talentos, com que se coloque na vontade do Senhor. E eu acredito que essa atitude dessas mulheres, lógico, vocês sabem que a Bíblia ela tem mudança, não vai acontecer do mesmo ponto, enfim. Mas se você olhar no mesmo capítulo, ele vai citar a cura de duas mulheres no Lucas 8. Sim, lá em Lucas capítulo 8, versículo 43, ele vai falar da cura de uma mulher que ela estava com uma hemorragia. Imagina, uma mulher que naquela época ela estava há 12 anos sofrendo de hemorragia. Isso significa que essa mulher ela tinha, possivelmente tinha dificuldade de engravidar, possivelmente talvez ela não fosse casada, talvez ela não fosse reconhecida, ela fosse desprezada socialmente porque ela era uma mulher que não procriava. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E eu creio que ela, além dela ouvir falar de Jesus, ela ouviu dos milagres e ela deve ter ouvido de outras mulheres que caminhavam com Jesus. E essas mulheres que caminhavam com Jesus estavam ali, elas não estavam falando, elas estavam apenas caminhando, elas estavam seguindo, elas estavam vivendo o Evangelho, contemplando a graça de Deus. E aquela mulher, ela pensou assim, se eu apenas tocar, né? Eu vou por trás de Jesus, eu vou tocar nas vestes dele e talvez eu seja curada. E aí Jesus fala assim: quem me tocou? Nossa, Jesus amado, imagina, gente. Os companheiros de Jesus disseram assim: Pedro falou, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E aí você diz assim: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então a mulher com medo, olha gente, veja a diferença, essas mulheres no Antigo Testamento, elas tiveram que ter coragem, e elas foram corajosas porque elas estiveram com o Senhor, mas essa mulher, ela estava tão doente, ela estava tão enferma, que ela estava até com medo de falar. E nós, às vezes, muitas podem estar com coragem de ir lá, não, eu vou falar, minha irmã, eu vou lá mesmo, quero, eu vou lá falar, mas talvez você esteja na posição dessa outra mulher, que está com medo de falar, que está com medo de colocar seu problema, de chegar diante do pai, de se aconselhar com uma irmã, se aconselhar com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder, com a sua líder. E essa mulher com medo, ela se prostrou e ela falou que tinha sido ela que tinha tocado. E ela falou assim, e Jesus vira e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então eu quero dizer para você que o Senhor nos salvou. Jesus, ele me salvou. Jesus me deu uma nova vida. Jesus me deu uma nova história. E Jesus, ele quer te dar uma nova história. Ele quer mudar a tua vida. Então, eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor. E eu quero te convidar a, nesse momento, orar comigo. Se você está passando por alguma dificuldade, fale para o Senhor, coloque para o Senhor, porque Ele vai agir. Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada porque hoje, 8 de março de 2023, eu estou aqui gravando esse podcast com alguma irmã, algum irmão, alguém que vai ouvir essa mensagem. E que o Senhor possa agir nesse coração, nesse quarto, nessa caminhada, aonde que essa pessoa estiver fazendo. Que o Senhor possa agir, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa derramar da sua graça, assim como se derramou sobre essas mulheres, que o Senhor venha derramar, que o Senhor venha agir, meu Deus, e que o Senhor possa se revelar, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Deus que nos ama e que o Senhor não quer nada em troca. O Senhor apenas quer ser o Senhor da nossa vida. E essa é a verdadeira liberdade, porque de podermos conversar contigo e falarmos das nossas dores.
Ouve a oração desse amado, dessa amada que está aqui, Senhor. E que o Senhor possa agir poderosamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não terminei. Eu quis sentir nesse momento de orar com você sobre essa situação. Mas existe uma terceira palavra que eu quero deixar para você. Eu comecei falando de números das mulheres que foram em defesa dos seus direitos. Falei de uma mulher que ela estava enferma e que foi curada. Mas também eu quero te convidar a se colocar na mão do Senhor. Sim, você pode dizer assim, Kelly, eu estou bem. Não, eu só tenho que dar graças a Deus. Amada, glória a Deus. Que bom que nós podemos dizer assim, não tenho nada a pedir, estou feliz e tal. Então, eu quero te convidar, sim, eu quero te convidar, minha amada, a juntas, a pegar esse seu talento que você tem aí. Seja de cortar um cabelo, de fazer uma boa unha, de escrever uma bela carta, de fazer um design no podcast, enfim, seja o que você sabe de fazer de melhor, coloque a serviço do reino. Compartilhe com o Senhor. Porque isso tem sido, eu quero compartilhar com vocês que eu tenho colocado os meus talentos, tudo que eu sei, para a serviço do reino. E é isso que Deus quer. O Senhor Ele quer que possamos servir ao Senhor com alegria, com contentamento. Então, venha estar conosco. E eu quero te convidar mais uma vez, esteja comigo e com a Bruna, lá na nossa live. E vamos estar falando baseado nessas passagens. E temos uma outra novidade. Eu já falei aqui no podcast, mas você que está ouvindo pelo canal Conectados na Bíblia, que está nos ouvindo em qualquer plataforma, eu quero te convidar a acessar a nossa página no Instagram, no Facebook, e você se manifeste, porque a gente quer que você faça parte da nossa missão através do projeto Refrigério. Sim, você pode adquirir um planner do livro de Salmos, que é um plano de 6 meses, e esse plano vai te ajudar a crescer, a desenvolver a sua vida com Deus, mas quando você comprar esse plano, você está investindo também no reino de Deus. Então, venha estar conosco e que Deus te abençoe, que Deus te aguarde e que Deus prospere em cada passo que você der. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.